Buenas, pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com mais um episódio, o terceiro episódio do podcast, do videocast do Girafando. Então estamos aqui hoje um dia muito especial com o nosso primeiro convidado, um cara que eu admiro muito aí na cena do marketing nacional e internacional aí, fazendo muitas conexões fora do Brasil. E você está no Girafando, esse podcast onde o nosso foco é falar sobre marketing, pessoas, comunicação e tecnologia. Então, esses pilares aí que são fundamentais hoje no marketing híbrido e que são essenciais para que uma venda consiga ou possa acontecer naturalmente aí dentro das empresas, né? Você precisa estar ligado. Nos últimos episódios a gente falou muito sobre alguns termos, algumas estratégias de marketing, e hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito legal, que são os segredos por trás da mídia programática. A mídia programática é essa que muita gente ainda desconhece, tem muita coisa que está obscura, mas que provavelmente você já foi impactado por ela muitas e muitas vezes. Você provavelmente já comprou através da mídia programática, já foi atraído por um produto através da mídia programática. E está aqui comigo o Daniel Kaminites. E eu vou falar um pouquinho, vou fazer uma apresentação, né, Dani, sobre aí o currículo dessa pessoa que passou por grandes grupos aí, como a P&G, trabalhou lá dentro como CEO comercial dentro de Yahoo, trabalhou também dentro do Buscapé, né, Dani, e grandes empresas de expressão, e hoje ele trabalha, foi para dentro da Which, que é uma empresa de mídia programática, performance, inteligência, e que trabalha com algumas contas aí, pequenas contas aí, como Nissan, como Toyota, como Aurora, como alguns bancos, né? Pequenas contas aí no âmbito nacional. Então eles trabalham aí forte em cima da performance e trazendo esse quesito da mídia programática para dentro do marketing nacional. Bem-vindo, Dani! Vou passar a bola aí para você. Eu não estou escutando o retorno do Dani. Então vamos lá, problemas técnicos, mas vamos lá, vamos consertar isso. Sem áudio, ao vivo, agora eu estou me sentindo os apresentadores aí, né? E esses apresentadores levando aquela mídia ao vivo aqui, né? Então ao vivo é mais difícil, mas fica mais gostoso também, né? Que esse negócio muito plástico não tem muito a ver com a gente, não. Vamos lá, não tem script e a gente vai, enquanto a produção vai trabalhando, eu vou dando uma pincelada aqui sobre a Which e sobre alguns trabalhos que a Which trouxe aqui no âmbito nacional. Esse último semestre tem um case muito legal aí de conseguir triplicar as vendas da Toyota aqui no Brasil, né? E a receita, né? E isso trabalhando numa forma da captação de leads, né? Usando toda a parte, todo o aparato aí que a Which tem de inteligência, de mídia programática, de acesso a muitos dados importantes aí no Brasil e dados importantes que conseguem as grandes plataformas disponibilizar hoje para que a gente tenha um sucesso um pouco maior aí e seja mais assertivo dentro do marketing, né? No âmbito nacional. Enquanto o Dani vai fazer essa reconexão aí, nós vamos falar um pouco sobre onde que vai encaixar a mídia programática. A mídia programática é uma mídia dentro do marketing digital e essa mídia programática ela vai estar conectada dentro das ações de marketing como um todo. Então, o que vai acontecer? Aquele anúncio perseguidor, aquele anúncio que você recebe quando você fala perto do microfone aí do Instagram e parece que você está sendo monitorado e você acaba recebendo um anúncio logo após, né? A gente está falando de muita coisa que não é por acaso, né? Todo mundo acha aí que está recebendo um anúncio. Nossa, que coincidência, eu recebi um anúncio aqui de tênis e eu estava falando sobre corrida. Nossa, que legal, né? Então, esses anúncios e esses itens acabam chegando até você por uma informação que você entregou. Opa, agora sim. Eu tô. Agora veio.
Tá me Vamos lá. ouvindo? A glória! É isso O ao vivo é aí. difícil mesmo, Ô, Valtinho. Parabéns cara. aí. Não é Vamos fácil, lá. não. É isso aí. Eu Agora não sim, mudei nada aqui na bem-vindo. configuração do meu computador. É, a equipe lá Obrigado que pela se. introdução aí. Foi. O pessoal rebolou lá e conseguiu aí. Vamos lá, Dani. Agora tá com você. Fiz uma apresentação, uma breve apresentação aí, muito sintética do teu currículo, né? Cara que tem uma experiência enorme aí em várias empresas gigantes aí na parte de comércio, na parte de busca, na parte de inteligência, na parte de dados. E não é por nada que está trabalhando hoje e recebendo a confiança aí de grandes empresas aqui no nosso querido Brasil e fazendo a diferença aí na mídia programática, né? Vamos lá, Dani. Boa, obrigado pelo convite, Valtinho. Parabéns pelo projeto. Mais um, seu super vencedor. Cara super antenado aí, trazendo informação para muita gente. É uma honra poder estar aqui com você, dividir um pouquinho aí do que a gente tem de conteúdo, né? Do que a gente faz aqui. Como você falou, obrigado. A gente tem feito um trabalho aí bem focado em grandes anunciantes, né? A gente tem aqui Ambev, Toyota, Nissan, Volvo, diversos anunciantes do setor automotivo e bens de consumo, que é o que a gente acaba focando mais. A indústria financeira também é uma indústria que confia bastante no nosso trabalho. E o que a gente tem feito muito aqui na WIT, que é super diferente, né, é a gente trabalhar principalmente com as dores dos anunciantes, né, do principal objetivo que o anunciante tem. É claro que se você receber hoje um diretor de marketing ou um VP de marketing que seja de uma montadora, ele vai te dizer na hora que o principal objetivo dele é aumentar emplacamento, às vezes até passar a questão de sustentabilidade para o target e isso tornar mais acessível os modelos de carro dele, mas a gente trabalha muito focado em construção de funil e entender os momentos de cada etapa do funil e atrelar isso a um Key Performance Indicator, né, a um KPI que a gente chama no nosso mercado, e a gente persegue muito isso para a gente conseguir otimizar o máximo que a gente pode o budget do time de marketing. Né? A gente sabe que cada vez mais existem mais telas, mais plataformas, né, e mais possibilidades da gente conversar com esse target. E a mídia programática ela acaba entrando muito bem nessa linha de você falar com o seu target, falar com esse possível cliente seu no melhor momento dele, né? No melhor momento em que ele está apto a receber uma comunicação sua. E aí você deixa de brigar com 300 anunciantes que estão querendo falar com o consumidor para você ser o anunciante de fato que está falando no melhor momento dele. E um exemplo clássico disso são alguns cases que a gente tem aqui da indústria automotiva, onde a gente, de fato, constrói uma comunicação pensando no momento que o target está navegando e no momento em que ele, inclusive, interagiu com a marca, né? Uhum. Uma coisa que a gente vê muito, que acontece muito no mercado, de uma maneira geral, e aí todo mundo aqui pode dar um exemplo de retarget mal feito, né? Daquela peça publicitária que fica te acompanhando, que fica te retargeteando, como a gente fala, o tempo inteiro, e você às vezes até já comprou o produto, né? Então você imagina, o anunciante está gastando dinheiro com você para falar com você, sendo que você já comprou o produto dele. Então a gente acaba customizando muito isso, a gente trabalha muito com cap, que é limite, né, que a gente chama limite de retargeting. A gente traz a peça elementos que já casam com a jornada do consumidor, né? Então, se um determinado consumidor foi até o site da Volvo e customizou um carro na cor vermelha, eu já trago a peça para ele na cor vermelha, já trago talvez até o acessório onde ele ficou mais tempo navegando, e isso eu trago um pouquinho mais de sinergia com o momento dele, né? Claro. E aí eu caso isso com a tela que ele navega ou o momento em que ele estiver navegando. Então a gente aqui tem acesso a tela pequena, tela grande, a digital out of home, a áudio ads, né? Até com alguns clientes a gente faz bastante publicidade de rede social também, claro, mas a gente faz muita coisa pensando no melhor momento desse usuário através da frequência, né? Então eu vou controlando, então a gente tem um time que acaba fazendo essa mágica acontecer no operacional. Isso fatalmente
acaba gerando um resultado mais interessante no final, né? Porque eu estou trazendo um cara que faz mais sentido, que está no momento certo, na publicidade certa também e na tela que faz sentido para ele. Então é um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui e vem dando bons frutos. Ah, legal. Eu vou aproveitar esse gancho aqui, porque eu tenho que fazer uma pergunta que Faça. no marketing digital tem muita coisa nublada, né? A gente tem aí os click farm da vida, que são uma vez que são as fazendas de clique. Tem o pessoal que anuncia, faz um anúncio de impulsionamento lá, põe R$ 60, R$ 150, e de repente lá conseguiu 60 mil visualizações e nenhum cliente interessado naquele post ou naquele anúncio que ele fez. Existe uma coisa, eu costumo dizer que é o tal de investimento mais amador, né? Onde a gente tem a possibilidade de ir lá, já fazer um impulsionamento e com isso tentar usar os mecanismos e as plataformas do próprio Facebook ou do Google para tentar atingir o nosso cliente aí, o cliente que a gente quer que faça aquela compra, né? A Witch, ela dispõe de algo diferente, um aparato diferente disso, que seria essa compra amadora, esse impulsionamento, que hoje, de repente, você vai lá e coloca o teu cartão de crédito, impulsiona, e você tem um certo resultado aí dentro das mídias sociais. Porque hoje, a gente encontra muita gente dizendo, investi lá, isso aí não dá nada, isso aí não deu certo. Não deu certo mesmo ou a Uhum. pessoa não soube fazer? Como é que é? Como é que funciona isso? Aqui na Witch a gente acaba trabalhando muito com a quatro mãos, né? Com o time de marketing dos clientes e das agências e também dos anunciantes. Então a gente acaba fazendo um sistema aqui de trabalho onde a gente chama muito o time deles para participar da campanha, para participar da construção e também para mapear os resultados. Isso para mim é fundamental, porque se eu não mapeio o resultado junto com o anunciante ou junto com a agência, até fica difícil depois para eu defender uma continuidade da campanha, ou, enfim, chegar em contas de ROAS, de ROI, né, que é o Return of Ad Spend, que é o que a maioria dos clientes acaba fazendo nessa conta, ou do ROI, que é o retorno do investimento de uma maneira geral. Então a gente acaba fazendo muita coisa traqueando, né? Então a gente acaba usando muito pixel, muito tracking de pixel, que é uma parte da tecnologia que é bem simples até de explicar, não tem nenhum rocket science aí, é a gente exportar um script da nossa plataforma e instalar dentro da página do cliente, para que o cliente consiga também no lado dele, né, que a gente fala no lado dele, com as plataformas dele, né, então o time de marketing do cliente ou da agência, quando eu falo cliente, é cliente, agência, o que for, né, consiga visualizar esse resultado dentro da plataforma dele. Então ele vai visualizar dentro da plataforma dele que eu estou levando uma visita até o site dele, que aquela visita acabou ficando 1 ou 2 ou 3 segundos e tal, e que de fato ela se converteu, né? Ou que ela fez um preenchimento de cadastro para eventualmente ir testar o carro, ou que ela se cadastrou numa promoção, no caso que a gente fez algumas coisas de Aurora também, ou de PepsiCo, de outras, onde a gente acaba mesclando mais de uma plataforma na mesma campanha. Então a gente acaba botando esse sistema de traqueamento no ar para que o cliente consiga visualizar o tempo real. Então, assim, qualquer coisa diferente disso, o cliente levanta a mão e fala, cara, esse tráfego seu aqui, essas visitas que você está me mandando não estão convertendo, não estão permanecendo dentro do meu site. E aí são diversas coisas que podem estar acontecendo, mas as mais clássicas são, obviamente, um erro de uma parametrização ou de qualquer coisa do gênero relacionado à mensuração, ou a tag não está implementada correta, ou alguma coisa assim mais tecnológica, mais técnica, ou até a audiência mesmo. Eu estou levando pessoas que não têm interesse naquele determinado produto ou serviço para dentro do site do cliente e ele não está realmente se interessando e saindo, né? Ou também a própria criação, né? A própria mensagem não está casando com a audiência, né? Às vezes acontece, né? Da mensagem está dizendo o Volvo novo híbrido XC40. E quando você clica, você cai na página de outro carro. Então isso gera uma rejeição, isso gera normalmente um bounce, que a gente chama no mercado, né? Então isso tudo gera essa confusão aí, mas a gente nunca teve nenhum caso, graças a Deus,
de nenhuma campanha onde, ué, mas esse investimento acabou não dando em nada. Sempre a gente consegue extrair resultados, seja ele de topo de funil, né, que é aquela prospecção, seja ele da parte final, que fala um pouco mais ou que tem mais como objetivo a conversão, né? Então, a gente acaba usando muito esse sistema aí de tecnologia para traquear isso, Botinho. Legal, eu acho que eu vou dar um passo atrás aqui, Dani, porque o intuito do Girafando é justamente mastigar um pouco alguns termos, trazer a Legal. informação até um pouco mais rasa, para que as pessoas consigam, de maneira mais simples, entender qual que é o contexto, como é que é o funcionamento, porque às vezes a nossa área, né, o marketing, ele tem dessas coisas, né? Ele cria alguns termos que são mais fáceis de nós, como agentes de marketing, digerir, mas o empresário lá que está na empresa dele, ele não consegue entender. Ele não consegue entender, por exemplo, que o tracking, esse código que a gente está colocando, a gente está praticamente chipando o cliente dele, colocando um códigozinho lá no Uhum. computador dele, e a gente sabendo o É. que esse cara está navegando. Eu acho que vamos partir do começo, o que é mídia programática? Vamos lá. Ah, Vamos lá, legal. lá passo Boa. atrás. Eu gosto de falar que mídia programática é uma maneira de você falar com o consumidor final que você tem interesse dentro da internet e não mais num site específico, né? Então é você usar os dados para que você consiga montar esse valtinho, esse consumidor através do comportamento dele de internet. E aí, através dessa audiência que eu montei, que a gente chama de persona, eu vou atrás desse usuário para tentar mostrar para ele que esse perfil, esse produto tem muito match com o que ele tem interesse. Então, basicamente, a mídia programática é uma forma mais eficiente e mais moderna de você comprar mídia. Antigamente, quando eu entrei nesse mercado, eu tinha, é engraçado isso, porque eu estou já há alguns anos, é uma estrada já um pouco longa, e principalmente no digital, né? E eu lembro bem que quando a gente tinha sempre um cliente, não, mas esse cliente ele tem um target específico, ele tem um exemplo, né? Ele precisa falar com pessoas com poder aquisitivo alto. Então a gente ia atrás de sites e não de target, a gente ia atrás de site. Então eu montava o plano pensando em, eu vou anunciar no Globo, por exemplo. Porque aí eu falo com as pessoas que têm mais poder aquisitivo. Então eu dava um tiro de bazuca, né, comprando o Globo, e aquilo para mim era a minha segmentação e vamos nessa, né? E a mídia programática ela veio e mostrou que, na verdade, cara, esse cara que está na Globo, ele pode estar em todos os sites, né? Ou ele pode estar em lugares específicos. Então é mais importante eu falar com esse cara, né, com essa persona, eu gosto muito desse termo, persona, do que comprar Globo. Estou dando um exemplo, obviamente, não tenho obviamente nada contra a Globo, claro que não. Não se trata disso, é muito mais da tecnologia, né? É importante. E por que não sim Globo? Claro, se ele está lá, é importante então eu falar com ele dentro da Globo, já que o meu target está lá, né? Mas não, ele pode estar na Globo, ele pode estar no Terra, ele pode estar no IG, ele pode estar no LinkedIn, ele pode estar no Facebook, ele pode estar em tantos lugares, ou ele pode estar em todos esses lugares. Então o importante é eu falar com ele, e não com todo mundo que navega no site. Então essa é a grande teoria aí da mídia programática. E aí isso desdobra em eu também ter publicidade com a comunicação específica. Já que eu consigo, então, desenhar essa persona, desenhar esse carioca bonito, que mora em São Paulo, né? Já que eu consigo achar esse cara, né, através dos dados, bom, então eu vou Flamenguista. fazer agora, flamenguista, então agora eu vou fazer uma comunicação específica para esse target. Pô, quem são os cariocas que moram? Isso daria uma ótima campanha publicitária, né? Você pegar, Então por vamos. exemplo, um target que mora é, em São Paulo e que é carioca, por exemplo. Né? Precisa ter uma publicidade focada nessa galera. Então, se trata disso, é de você ser Então mais vamos humano, dizer vamos assim, dizer ó. assim. Você está chegando, então vamos lá, vamos transferir a programática para uma mídia tradicional, que daí todo mundo vai entender. É como se Legal. o cara tivesse passando numa grande avenida e tivesse um outdoor ali que foi feito exclusivamente para ele. Exatamente, é isso aí, se trata disso. Inclusive já tem, né, hoje os digital out of home, né?
que é o que eu estava comentando antes, que a gente consegue comprar da plataforma aqui de mídia programática para ele passar lá na, sei lá, aqui em São Paulo, vou dar exemplos daqui de São Paulo, na Faria Lima. Mas aí, por exemplo, onde eu já estive, né, visitando vocês aí em Uhum. Chapecó, a gente poderia utilizar a plataforma do digital para comprar um painel eletrônico que esteja do lado aí do estádio da Chapecoense para falar sobre uma empresa de bet que patrocina a Chapecoense, por exemplo, né? Então, assim, você Uhum. começa a ter o que a gente fala muito aqui na publicidade, você já deve ter ouvido também aí, aquele planejamento inline, né? Que é Uhum. o off misturado com o on numa coisa bem linear, né? Que antigamente tinha muito esse time. Ah, eu vou falar com o meu time de off, com o meu time de on e tal, e hoje em dia é uma coisa bem linear, né? E Temos que atingir onde é que esse cara tá. Temos que atingir onde onde é ele que esse tá. Não cara importa, tá? não importa como. Não importa como. E aí a maneira de você comprar através dessas plataformas acaba te dando essa possibilidade de uma forma eficiente também, se você parar para pensar. Na questão financeira, você gasta você para de gastar seu budget em targets que não fazem sentido, né? Em publicidade que não fazem sentido, em placement. Aí eu vou falar de mais uma coisa técnica, né? Que é site. Você para Uhum. de comprar ali naquele site X porque você está vendo que as visitas que vêm dali não estão te gerando retorno, né? Uhum. Ou aquela audiência que eu achei que eu montei, isso acontecia muito quando eu era diretor de mídia, né? Eu montava essas personas que eu estou contando, por exemplo, da própria. Eu posso falar marca aqui? Produção, pode falar Pode, marca aqui? pode. Pode falar. Pode falar. Tá. Ah, tá liberado. Vamos lá. Você imagina você pensando como diretor de marketing da GM. E aí você tem lá aquela Midnight, vocês viram? Linda ela, nova, S10, pretona, bonita pra Uhum. caramba e tal. E pra mim, o target é meio óbvio, né? Pô, é um homem, né? Ou empresários que trabalham em fazendas, que têm fazendas, que mexem com. Você mesmo conhece aí, que mexe com Uhum. sementes, enfim, também é um veículo, né, para carga pesada e tal. E a gente botou muita coisa de comunicação na rua nesse sentido. Eu falo a gente porque eu fui um dos veículos que também acabei veiculando algumas coisas em relação a esse carro. E quando a gente bota esse tipo de campanha no ar, a gente, como plataforma, né? Eu na época do Yahoo, eu como plataforma, eu via muito qual era o perfil desse usuário que interagia com as peças publicitárias. Então eu comecei a mapear e comecei a ver com o time de operação que a principal audiência que acabava interagindo com os carros, ela mudava de região com região, mas a grosso modo eram mulheres de grande cidade. Então, assim, o target estava completamente errado, né? A comunicação minha estava completamente errada. Estava para um target que não era o que de fato interagia, né? Que de fato engajava e que ia lá fazer o test drive. E depois a gente ia bater essas informações com o dealer, né? Que é o concessionário, que é o cara que no Uhum. final do dia acaba apresentando o carro com consumo e tal. E muitas vezes fazia sentido. O cara falava, não, esse carro aqui acaba vindo mais, realmente, mais mulher do que. E o carro é todo preto, é enorme, um carro alto, gigantesco, para você botar ele na. Então, assim, o que eu quero dizer muitas vezes essas personas que a gente monta e a gente imagina que sejam o que acaba fazendo mais sentido, às vezes a gente botando no ar uma campanha a gente acaba descobrindo, né? O que na Uhum. verdade não é bem o melhor caminho. Ou às vezes é essa persona que mais interage, mas quem acaba comprando é outra. Isso também acontece pra caramba. Em vários segmentos, né? Você deve ter vários exemplos disso aí também, né? Eu ia até comentar, porque isso é uma coisa que eu falei lá no primeiro episódio sobre o marketing, que ele é ainda uma ciência que não está tão certa, ela é uma probabilidade, né? Então a gente não sabe qual que É. vai ser ainda a reação, porque no outro lado a gente tem seres humanos. A gente não sabe como é que ele vai reagir, Uhum. a gente não sabe como é que tá o momento econômico dessa pessoa, a gente tenta prever, né? A gente tenta prever quem que é a persona que vai clicar, mas às vezes isso não dá Total. certo, né? E tá cheio aí de ações milionárias, É, né? Que não deram uhum. certo. Que deu o flop, Eu, né? uma coisa que eu tava conversando com a minha esposa outro dia, a gente morreu de rir, né?
É, eu e ela, a gente tem a mesma mania, a gente descobriu outro dia isso. Eu nem imaginava que ela tinha a mesma mania que eu. E isso, para quem é publicitário, cara, é muito engraçado, porque muda muita coisa, né? E eu vou explicar. Eu tenho uma mania, cara. Eu não sei se você tem também, ou se o pessoal aí tem também. Eu entro nos e-commerce, ou sei lá, vou dar um exemplo aqui, na Apple, eu gosto. Eu gosto de lá, ou da Nike, sei lá, que é outra marca também que eu adoro. Eu namoro produto pra caramba, mas eu namoro, assim, na segunda eu namoro, aí na terça eu volto lá pra dar uma outra namoradinha, aí eu pego, boto no carrinho, aí eu saio, volto, vou ler outra coisa e tal, aí volto lá, vejo de novo, eu falo, nossa, mas é muito, né? É caro, peraí, mas não. Né? Mas e se eu botar também uma meia? E se eu botar também uma. Aí eu vou enchendo o carrinho, vou enchendo o carrinho, vou enchendo o carrinho e não compro. E eu faço com vários sites, cara. Eu encho carrinho pra caramba por aí. Mas muito, 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 muito. E é isso, e isso me resolve a minha saciedade de consumir, né? Em alguns momentos. Aí eu falo, pô, eu vou encher esses carrinhos aqui, vou ficar tudo bem e tal. Aí outro dia minha mulher tava reclamando, né? Que ela. Eu tava querendo comprar, mas acho, cara, eu virei pra ela e falei, enche o carrinho. Vai na loja e enche o carrinho. Ela, eu já faço isso. Aí agora você voltando para publicidade digital, você imagina na hora que eu for construir uma persona, eu vou me imaginar o cara mais consumista do mundo, né? Caramba, esse cara enche carrinho aqui na Nike, enche carrinho na Apple, enche carrinho aqui na Adidas, enche carrinho em um monte de loja aqui e tal. Esse é o cara, mas eu acabo não convertendo, né? Então, assim, também tem essa. É o que você está falando, né? Não é uma ciência exata. E tem muitos comportamentos que, enfim, que às vezes as pessoas nem falam que tem, mas tem, né? E é bem comum, né? Na Vocês verdade, fazem, você é agora o. fica a pergunta aí, vocês Viu? enchem carrinho? Viu? Você é o cara que frustra as ações de marketing aí, né? Você é o cara que tá, tá acabando, tá derrubando os números aí, hein? Tá inflacionando o mercado, pô. Que E isso? outra coisa também, na Adidas, como eu sou flamenguista, né? Então o Flamengo tá indo bem, aí eu boto lá a carreira. Aí eu boto, não, hoje é o dia, eu vou comprar um casaco, vou comprar meia, vou comprar. Aí o Flamengo toma gol, não, esvazia o carrinho, esvazia, esvazia. Não dá para criar, mas isso é muito comum, né? A gente tá, às vezes a gente fica namorando, né? Isso, né, em qualquer plataforma lá tem a listinha de favoritos, você vai colocando lá, né? Vai lá, esse produto aqui é Vai. favorito, eu vou deixar lá favoritado. E aí, É. e aí o negócio vai vindo. Mas isso é bom também, porque às vezes tu tá pesquisando um produto e tu desconhece outros fornecedores, e aí você coloca e digita esse produto e de repente começa a aparecer novos fornecedores para aquele É. produto. Então Não, isso é legal, viu? opa, não é de todo ruim, não. Claro que não, não é Não, de todo ruim. olha, Principalmente assim, até porque se eu tô botando no carrinho, mesmo que eu não compre, pô, algum interesse eu tenho naquele produto, né? Então, ó, pessoal da Nike, pessoal da Apple que estão aí na live aí, se quiserem mandar cupom pra mim, pode ser que eu converta alguma coisa. Mas a probabilidade de conversão é maior, né? Já que eu tô botando no carrinho e tudo mais. Então, nem tudo está perdido, nem tudo está perdido. então vamos lá. Se a gente tem esse nível de vamos lá, personalização, customização de público, né? Porque numa mídia tradicional você ia lá, comprava bala de canhão, né? Então eu vou lá na TV, né? Numa mídia tradicional, compro não sei quantos R$ 1.000 lá numa inserção no jornal principal, lá no horário nobre, e aí eu faço a inserção do meu produto lá, tá? O que acontece lá? Claro, eu vou atingir por isso que são mídias de massa, né? Você vai atingir toda a massa e vai pegar também pessoas que são interessadas e pessoas que não têm nada a ver ou não tem um match aí com o teu produto. Mas, e dentro da programática, quando a gente tem o foco nas pessoas, como é que se constrói essa pessoa? Como é que a gente sabe que esse cara, que o Daniel ali, flamenguista, que dá um susto lá na Nike, dá um susto na Adidas, que vai comprar um monte e não compra? Como é que a mídia se organiza para continuar mostrando anúncio para você? Como é que ela vai te enxergar nesse caso aí? Como é que se constrói essa persona aí dentro da programática? De onde vem os Ah, dados e tudo legal. mais? Cara, o que a gente fala de footprint, né? São as pegadinhas, as pegadas, né? Que as Uhum. pessoas deixam na areia. A areia é a internet. Então as pessoas vão navegando e vão deixando essas pegadas. E as pegadas que mais valem, vamos dizer assim, o que são mais fidedignas,
são aquelas onde o usuário se declara, né? Então é quando ele realmente, ele mesmo, ele diz, eu sou, sei lá, eu moro no Rio, ou eu sou Flamenguista. Flamengo, né? Por Uhum. exemplo. E aí eu dou um exemplo aqui, por exemplo. É, a Amazon tem os dados declarados super interessante, né? Ela é um player, óbvio, todo mundo conhece como marketplace, né, de e-commerce e tal, mas por trás eles têm uma máquina super interessante de engenharia de publicidade. Então, por exemplo, quem é assinante Amazon Prime hoje deixa pegadas declaradas na internet. O que são essas pegadas declaradas? São, por exemplo, eu sei se o Valtinho, por exemplo, é um cara que é Amazon Prime, eu sei exatamente quais são os seriados que ele gosta de ver. Eu sei os filmes que ele gosta de ver. Isso são pegadas baseadas em comportamento, né? Mas eu sei que o Valtinho, por exemplo, é homem porque ele se declarou homem dentro do cadastro da Amazon Prime. Eu sei que o Valtinho, por exemplo, é um cara que tem um cartão Visa porque ele declarou que ele tem um cartão Visa. Ele cadastrou o cartão dele Visa, inclusive. Então eu consigo ir mapeando através desses dados declarados do usuário, que são os que valem mais, e eu acabo fazendo uma deduplicação também com esse dado comportamental. Então, um exemplo, eu quero falar com as pessoas que sejam de Chapecó, por exemplo, e que tenham renda, sei lá, superior a R$ 5.000, ou que tenham renda alta, vamos botar uma coisa mais macro, tá? Então, eu posso usar, por exemplo, esses dados da Amazon Prime para identificar que esses usuários aqui são de Chapecó, por exemplo, e eles costumam comprar todo mês, são heavy users, inclusive, né? Ou seja, são usuários que compram bastante no digital e compram produtos de ticket médio alto, vamos dizer, acima de R$ 200 ou acima de R$ 1.000, enfim. Então, esses são usuários de Chapecó, por exemplo, que compram acima de 200 ou 300 ou 1.000 ou 2.000 ou R$ 3.000 e tal, e que também compraram eletrônicos, por exemplo, nos últimos 30 dias, por exemplo. Então, isso é uma persona. São possíveis compradores de eletrônico. Então, aí, o cuidado que a gente tem que ter primeiro, é um trabalho de criação, né? Eu falo que a gente é mídia publicitária, né? Efetivamente, no que a gente faz aqui na UT. A gente é criação também, né? Porque para você montar uma pessoa dessa, você tem que ser criativo, você tem que combinar os dados da melhor forma possível para que você consiga realmente montar essa pessoa de uma forma mais efetiva. Mas eu consigo montar várias pessoas na mesma campanha, né? Então, se o objetivo do cliente no final é falar com quem tem alta renda e mora em Chapecó, eu monto essa, por exemplo, da Amazon. Aí eu pego um outro dado, por exemplo, da Globo, por exemplo, que eles lançaram uma DSP agora, né, chamada Gama. Então eu posso pegar quem se declarou torcedor da Chapecoense, é a chance altíssima, né, desse cara morar em Chapecó. Então eu também monto através dessa outra DSP, e aí eu cruzo com um dado de renda do Serasa, por exemplo, dentro da DSP da Globo, por exemplo. Então, existem várias formas e várias linhas que eu posso ir montando para ir conseguindo falar com essas pessoas, né? E eu vou vendo o resultado, vou vendo o engajamento, vou vendo se as pessoas clicam, vou vendo se as pessoas veem o vídeo até o final, vou vendo se as pessoas ficam dentro do site do cliente num tempo de permanência interessante. Eu vou mensurando e vou otimizando isso em tempo real. O mais legal é que é em tempo real, né? O pessoal da TV linear não brigue comigo. Eu adoro TV também, apesar de trabalhar com internet, eu gosto muito de ver TV. Mas a TV você dá play e vambora, né? É um tiro de canhão, claro, né? Uma vez um diretor de marketing de uma montadora grande, eu não vou falar o nome para não ter problema, mas uma vez ele falou assim para mim, pô, Daniel, você fica nesse negócio de digital, quer pô, trazer mais verba do off pro on, né? Que isso sempre foi um tabu, né, dentro Uma briga. da- dos clientes, de agências, enfim. Tem agência que só faz digital, tem agência que só faz off, tem agência que faz os dois, e às vezes a conta fica, né, dividida entre dois. E ele falou para mim, cara, eu te desafio a você continuar vendendo o meu produto da forma como ele é vendido hoje se eu secar o investimento na televisão. Aí realmente eu achei, pô, legal, realmente, isso faz todo sentido. Porque estar na televisão é você, né, ter um Uhum. tiraço, ainda mais na TV aberta, né? Você tá um tiraçaço. Você não né, laser na cabeça da mosca, como a mídia programática Uhum. é. Mas você realmente,
tem lá Tem a sua lembrança de é um marca, selo. né? É um selo que comprova a autoridade. Vamos lá. Credibilidade, autoridade, exatamente, né? Tudo que a gente aprendeu na faculdade, a gente vê de fato, né, em prática, quando a Uhum. gente vê o cara anunciando na TV, porque realmente é isso. E já a mídia programática, aí, o que eu defendo muito é que, assim, ninguém mais hoje vê televisão sem um celular na frente, né? Eu desafio aqui alguém que veja televisão e consiga ficar mais de uma hora vendo televisão linear sem dar uma bisoiada aqui na tela, ou às vezes os dois, né? Eu tenho isso, agora que eu fico assim nos dois, né? Eu vejo tudo Uhum. ao mesmo tempo. Então, assim, a mídia digital e a programática, ela acaba sendo essa segunda tela, sendo esse apoio, né? E aí a gente entra com comunicações, inclusive, às vezes até complementares, né? Uhum. Eu sei que a sua pergunta foi de construção de persona, como que a gente faz. Então é isso, é usar o dado declarado, muitas vezes. Eu dou exemplos, talvez, do que seja mais comum para mim aqui, tá? Então usuários que estão lá conectados na Globo, né? O Globo ID, e aí tem dados declarados do Cartola, então eu sei quem torce para que time, eu sei quais os seriados que eles veem. Tem dado declarado, por exemplo, do Serasa, é um outro parceiro que a gente usa bastante, né? De renda, de outras coisas, de profissão e tal. Então, através disso, a gente mistura com o footprint dele dentro da internet, né? Com o comportamento. E aí a gente vai montando essas personas. Vamos lá. E tem uma sensação que é meio programa de Netflix, né? Mas aquele Black Mirror, né? Então tu tá sendo monitorado, tem a galera que coloca o Tem, adesivinho na tem, câmera ali e tal. Mas tem aquela tem. famosa sensação aí de que você falou perto do celular, né? Ah, conversou com um amigo aí que tu É, queria fazer um churrasco, de repente vem um anúncio aí da Best Beef, querendo te vender uma churrasqueira, uma carne especial. Isso acontece de verdade? Como é que é isso aí? Fala pra nós que tu quer. essa pergunta é ótima, né? É, Nossa, cara, todos os meus amigos, meus familiares me perguntam e ficam desconfiados cara, eu não posso botar a mão no fogo por ninguém, né? Eu trabalho, apesar de trabalhar com tecnologia, né? Eu não posso afirmar que sim, nem que não. Eu já fiz o teste, realmente, eu já fiz o teste e realmente acontece. Agora, sabe uma coisa interessante? Que eu tava outro dia mesmo, eu tava pensando nisso. E às vezes a gente tá assim, eu queria fazer um churrasco, você deu esse exemplo aí do churrasco, né? Eu queria fazer um churrasco, pô, vamos fazer um churrasco, vamos não sei o quê. E assim, eventualmente você já tem no seu histórico, né, de comportamento que você é um amante de carne, que você é um amante de churrasco. Ninguém do nada vira amante de carne. Ninguém do nada vira, né, churrasqueiro, quer fazer churrasco do nada, né? Nunca fez na vida, sempre comeu peixe agora, quando quer. Não, tá, já existe no histórico, né, Uhum, dessa pessoa que ela, né, eventualmente. E aí tem uma coisa que é validade de cookie, né? Então, assim, às vezes o cara tá. Não é possível. O Facebook ou a Apple, sei lá, estão ouvindo aqui minha conversa no celular, né? Não é possível. Cara, não, amigão, no seu histórico aqui de navegação, tem aqui que nos últimos 30 dias, você já procurou carne, você já procurou churrasco, você já procurou faca, você já, enfim, já fez pedido no Rappi, já fez pedido, né, em aplicativo de delivery e tal. Falo rápido porque aqui em São Paulo a gente faz muito, né, uhum. pelo rápido. Então, assim, isso já está no seu histórico de navegação, entendeu? Agora, se o menino Mark faz isso lá na neta, eu não tenho como afirmar, nem que sim, nem que não, né? Mas existe sim esse histórico de navegação. E isso eu posso dizer porque já aconteceu comigo. De eu ficar, pô, mas eu nem. Não. Eu procurei semana passada sobre isso. Então pode ser que ainda esteja dentro do histórico de Daqui a navegação, pouco né? eu tô, Não é magia negra, né? né? Mas daqui a pouco eu tô seguindo um cara, vários churrasqueiros aí que produzem conteúdo, eu curto foto de Isso, churrasco, é isso, então o algoritmo lá isso. começa a imaginar que eu tenho uma tendência forte a gostar de churrasco. Com E certeza. isso, É é, isso, isso. então, o que que acontece? A gente vê que a mídia programática aí ela consegue ser auto, se auto-otimizar, ou seja, a partir de um clique lá de uma pessoa que gostou daquele banner, que acessou, que entrou na landing page, na página de captura,
você consegue pegar esse dado dessas pessoas, pegar o histórico de navegação, né? E começar a Perfeito. Isso aí. otimizar a própria campanha para buscar mais pessoas daquela ali. Mais pessoas que No converteram, é final do isso? dia é isso, né? E o que o mercado vem vendendo até chegar à inteligência artificial que a gente tem hoje, né? Mas o que o mercado publicitário digital vem vendendo até hoje é exatamente uma palavrinha mágica que fez muito sucesso, chamada machine learning, né? Você deve ter ouvido Uhum, bastante. uhum, Seus convidados devem conhecer também. Então, é exatamente o machine learning é isso. A gente deixa o próprio robô, a própria plataforma, né? Trabalhando para otimizar o melhor resultado. A gente programa, é programática a mídia, porque eu estou uhum, programando ela. Eu estou programando para eu falar com flamenguistas do Sudeste de São Paulo, por exemplo, né? Flamenguistas uhum, que moram em São Paulo. E dou play e boto lá, ó, o objetivo é você levar visita para esse site. Um exemplo, né? Estou dando um exemplo fictício. Então, o robô vai, obviamente, trabalhando para levar o maior número possível de visitantes flamenguistas dentro da minha audiência, da minha persona, para dentro daquele site específico, né? Isso a grosso modo, claro, tem vários outros uhum. detalhes aí que vão fazer a coisa acontecer, né? Claro, você matou a charada aí. E hoje a gente está nessa loucura aí de AI, de construção de audiência baseado em robôs também. Então, hoje em dia, não é o que a gente faz aqui, tá? Uhum, Mas uhum. hoje em dia, obviamente, você pode, imagina, pegar ideias, né, dentro de um AI de comportamento, de persona, e no futuro, quem sabe, no próprio robô que não vai fazer esse trabalho, eu não sei. Então, assim, a tecnologia é muito rápida, né? Uhum. As coisas acontecem numa velocidade, assim, surreal, né? Principalmente no digital, né? Tá acontecendo e tá mudando. E aí já vem uma pergunta logo de cara. No teu ponto de vista aí, você hoje está no centro nervoso aí da América Latina, na parte de marketing, na parte de tecnologia, que é São Paulo, que é onde estão rodando as maiores contas, onde estão rodando as maiores verbas publicitárias aí. O que que as agências, o que os departamentos de marketing das empresas precisam fazer para se adaptar, né, a esse novo mundo, né, a esse é novo que não é tão novo, né, já vai há algum tempo vem essa transformação, mas eu vejo ainda que tem muita gente, muitas empresas, muitos departamentos de marketing, muitas agências que não conseguem inserir isso dentro do seu cotidiano. Não conseguem entender aonde que a mídia programática ou essa inteligência vai impactar dentro da conta ou vai trazer de benefício para isso. Então, a pergunta seria bem focada nessas principais mudanças e adaptação que as agências e os departamentos de marketing precisam fazer para encaixar aí dentro desse novo modelo. Eu vou botar meu telefone aqui, meu e-mail, e vou pedir para elas falarem comigo. Boa, boa. Não, É isso aí. brincadeira. Cara, ô produção, bota aqui, por favor, aqui, ó, o meu e-mail. Brincadeira. Cara, primeiro é assim, entender, cara, isso que você aprende na faculdade realmente é pura verdade, né? Entender o seu cliente, cara. Eu acho que a principal coisa é assim, quem é o seu cliente, com quem que você quer falar, onde que ele tá, onde ele vive, o que ele come, né? Aquela brincadeirinha, mas é isso, né? Você entender quem é, né? Onde ele tá, o que que ele faz e tal, como ele pensa. Eu mesmo, né? Eu mudei de posição na mesa, né? Então, assim, eu era um cara que comprava mídia, né? Eu montava esses planos, eu era diretor de mídia de uma PG, e hoje eu faço do outro lado. Então eu sei o que que o cara que quer comprar, né? Eu sei como ele pensa, eu sei o que que ele precisa e tal. Então eu acho que as agências e os clientes eles têm que pensar nisso, cara. Quem é esse meu cliente? Quem é esse cara que está do outro lado da mesa? Tal. Para aí eu ver, cara, realmente faz sentido eu pensar numa mídia programática? Faz sentido talvez eu, antes de uma mídia programática, eu me organizar com os meus dados? Isso é uma coisa que está se falando muito, né? Porque o Google, agora, a partir do ano que vem, vai deixar de compartilhar os dados de terceiro dentro do browser, né, deles, o Chrome. Então isso vai dificultar. Por outro lado, vai ser uma ótima oportunidade para quem trabalha com mídia programática. Porque se por um momento eu não vou ter mais os cookies para eu trabalhar, né, vamos dizer assim, de terceiros, né? De terceiros que eu falo é quando a gente pluga uma Serasa, por exemplo, que é um terceiro, né?
ou qualquer outra DMP, como um todo dentro Navegue. de uma audiência, ela é chamada de um dado terceiro, tá? Então esses não vão mais ter compartilhamento de cookie. Mas por outro lado, eu vou ter muito mais declarado, né? Porque o browser do Google ele vai vir com uma coisa chamada Sandbox, onde você vai conseguir, você como usuário do browser do Google, você vai dizer, Google, eu gosto de carro, eu gosto de roupa de esporte e eu sou Flamengo. Ótimo, para mim que trabalho com dados, é melhor ainda, né? Eu vou ser muito mais eficiente, eu vou ser muito menos chato pro usuário, né? Porque é chato, né? Você ficar, pô, recebendo. Eu não uso, por exemplo, maquiagem. Então, assim, para mim é chato eu ficar recebendo publicidade de maquiagem, né? Eu prefiro, para mim, eu prefiro relógio, eu adoro relógio. Então, assim, para mim é mais legal. Então, a partir do momento que eu falo isso pro browser, ó, browser, eu quero publicidade assim, assim, fica melhor para quem está fazendo planejamento disso, né? Então, para mim, eu acho que o inicial é você ver o quanto que você conhece do seu target, o quanto que esse target realmente tem afinidade com o modelo mídia programática, que é você falar com o cara no melhor momento dele no digital, primeiro ponto. Segundo ponto, para mim, é a organização dos dados também primários, né, que é o que a gente chama de first party. Então, o cliente tem um CRM arredondinho, ele tem uma landing page legalzinha que faz a taxonomia de quem vai para a parte de. Eu não consigo falar com você e não lembrar das sementes. Então, É verdade. pô, visitou a parte de semente e o cara que visitou a parte, sei lá, de outro produto específico, eles têm que ter tratamentos diferentes, né? Eles estão querendo Sim. produtos diferentes, serviços diferentes. Então, assim, o cliente está se organizando nesse ponto. Por que eu estou falando isso? Porque a partir do momento em que você vai ter mais privacidade, né? Que as pessoas estão mais preocupadas com privacidade de dados, com toda razão, né? E, claro, isso é muito relevante. Você como cliente, como anunciante, né? Você está realmente de acordo com essas publicidades e você está organizando esses caras, esses clientes, né? Certinho dentro das caixinhas. Eu falo caixinha porque a gente usa o termo de taxonomia aqui, né? Então a gente vai Uhum. botando dentro das caixinhas o cliente que quer uma coisa, o cliente que quer outra coisa. Você está fazendo, se você está fazendo, se você tem essa maturidade, se você tem um projeto disso, aí talvez a mídia programática vai servir como uma luva para você, porque você já tem esses dados, eles estão de acordo, você tem a permissão desse usuário para você poder usar esse dado dele, e você já tem tudo organizado em relação a serviços e produtos, então você está mais do que pronto, né, Uhum. para trabalhar com isso. Agora, tem vários clientes que ainda não têm isso dentro da casa, e eu também não digo nem que não seja o momento. Às vezes a mídia programática ela pode alimentar para que você consiga montar esses dados primários, claro, por que não? Você faz uma mídia, uma publicidade pensando no target, todas essas pessoas que estão visitando seu site, você vai se organizando e vai botando eles dentro das suas caixinhas, né? E aí você vai ter um first party super potente. E é isso que Uhum. vai fazer com que você tenha mais eficiência, né? Eu conheço algumas aí em Chapecó que fazem esse produto, não sei Uhum. se é Pode falar, pode a falar. sua. Então, eu conheço uma muito boa que faz Faz o esse jabá aí. serviço aí. Boa, boa, boa. É isso aí. Mas Eu acho é isso, que é isso. e a LGPD ela veio com força, né? No Brasil ainda está um pouquinho. Ver. E precisava realmente, né? E eu acho que a maioria do público, talvez, que vai enxergar aqui, não vai saber direito como proceder, porque é um xingamento, o que é essa LGPD, né? Que é a Lei de Proteção de Dados, né? E como que isso vai impactar, né? Eu sempre estou conversando com nossos clientes e é uma coisa, a primeira coisa que vem você tem um mailing list? Você tem uma lista dos teus clientes? É a primeira pergunta mais básica e mais, talvez, É. cretina que você... E a segunda pergunta que vem logo atrás, você consegue mandar uma comunicação rápida agora para o teu cliente? Então, são duas perguntas que Isso é legal. já demonstram que o cliente talvez não tenha essa base para suportar a pancada que vai vir no ano que vem. A maioria das empresas não tem o É. CRM organizado. A maioria das pessoas E não tem grandes, viu, dados cara? grandes. Não. É isso. É isso, é isso, é isso. E assim, vai ser uma convergência de dados primários, vamos dizer assim, né? A gente chama
de first party, né? Mas a brasileirando aí dados Uhum, primários, né? uhum. A gente vai ter assim enxurrada, né, de dados primários. Vai ter dos anunciantes que se prepararam, que construíram, né, essas DMPs proprietárias, e a gente vai ter os veículos também, né, que se prepararam e que também conseguiram essas permissões e que têm esses first party gigantes. Então você imagina, a gente vai ter essa, essas duas camadas aí de dados super relevantes. Eu imagino que a gente vai ter um boom de maturidade no mercado digital a partir desse momento, entendeu? É, Isso vai ser eu, super ve- legal e interessante de viver. eu vejo poucas empresas. Agora tem como case aí do ano passado, eu acho que foi o Banco Inter que teve um case no festival de Nova York, se eu não me engano, que trouxe um dado aí de 20 vezes aumentar a venda por causa dessa inteligência de dados aí, de poder mandar uma publicidade no momento certo, de poder disparar, inclusive da sua própria base. Que é o que eu vejo muito, que as Uhum. pessoas não aproveitam a sua própria base. As pessoas, os clientes já estão lá dentro. E eles não conseguem monitorar ou não conseguem ter um dado legal para reimpactar essa própria base. E eles tiveram esse case aí com 20 vezes o aumento de venda de produtos, simplesmente monitorando o seu cliente e os dados do seu cliente. Então, o momento que o cliente entrava lá no app e clicava em consórcio. Então, eles sabiam que o cara estava procurando consórcio e disparavam para ele um e-mail marketing, um anúncio lá dentro das redes sociais de consórcio. Então, uma coisa que parece ser tão simples e é tão difícil de você construir isso, cara. É tão difícil você estruturar uma ação dessa, parece tão simples fazer, né? Mas é tão difícil colocar isso Parece. organizado, né? E eu acho que talvez esse seja um grande diferencial para as empresas que vão ser as ganhadoras aí de muitos clientes nos próximos anos, né? Que isso vai depender muito de Verdade, Lúcio. TI, né? De tecnologia, né? Embasado de tecnologia. E não só o TI lá, o programador, né? Mas é gente de BI, gente que entenda o passo a passo, que saiba o que quer fazer com aquele dado. Porque o Analytics já traz dados há muito tempo, né? A gente já tem acesso a dados há Total. muito tempo, mas a gente não tem pessoas com capacidade, talvez ou inteligência ou capacidades para conseguir fazer esse cruzamento e o principal, tomar ações a partir disso, né? Então, a Witch seria. Assim, também, além do que você está falando, para mim, assim, é o processo, né? Porque não adianta só o mídia, né? O BI, saber que existe essa possibilidade de você, né? Organizar essas bases, mas o cara que está lá na outra ponta, lá fazendo a criação, ele não tem a menor noção das possibilidades que existem de comunicar, de referência, né? Por conta de você ter uma possibilidade gigantesca de segmentação de dados através de comportamento. Então falta realmente esse processo estar amarradinho de uma ponta a outra, né? Então os players que têm isso super amarrado e que falam a mesma língua, né? Todos eles, como a gente fala, né, são do mesmo sistema operacional, né? Uhum. Esses caras vão eventualmente sair na frente, claro, né? Porque eles já têm uma organização de dados, de criação, de processo, de tudo. Você vai ter mais eficiência, né? A gente Uhum. tem vários exemplos disso no mercado aqui. Legal. Vamos. Cara, o papo tá. Eu acho que a gente podia ficar mais uns 2 dias conversando aqui, Daniel, porque vai ter que vir outra vez Boa, a para o gente nosso, gosta. para a A gente gente gosta. trocar uma ideia. E, cara, nós estamos chegando ao final aqui do Girafando. Eu vou te pedir para deixar uma mensagem aí para os marqueteiros de plantão. Todo mundo odeia que falem de marqueteiro, né? Porque lembra muito dos políticos aí que não tiveram um histórico muito legal, mas para as pessoas de marketing em geral, para os empresários, para as pessoas envolvidas aí com a parte financeira, para as pessoas que empreendem no Brasil. Vamos lá. Qual é a tua mensagem para eles e como é que Cara, a minha WIT mensagem, vai lá? vamos lá. Cara, minha primeira mensagem é conte história para o seu cliente, né? Storytelling, o poder de storytelling, o poder de você falar com o seu cliente, na linguagem dele, no momento que ele quer que você fale com ele. Isso é fundamental para você ter um bom resultado.
Eu tenho muito exemplo de cliente aqui, às vezes, que me procura para fazer campanha e já quer ir direto para a última etapa, né? Que é a venda. Já quer ir, vende, 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 vende. Mas sempre que você contou uma história para esse cara, ele sabe quem você é, ele conhece os seus diferenciais competitivos, ele conhece seu produto, seu serviço. Se é bom em preço, se não é bom em preço, se é bom. Então, assim, conte história para os seus clientes. Isso é a melhor coisa que tem, porque você vai, apesar de você ter um funil às vezes mais longo, não é a verdade, você vai ter uma eficiência melhor na hora da conversão. Então, minha mensagem é: conte história para os seus clientes, entenda o que ele quer ouvir, qual o melhor momento que ele quer te ouvir, de maneira customizada, cada um pensa de um jeito. Então, para isso, a tecnologia está aqui para ajudar a gente. E a Witch é uma empresa que monta esses storytellings da melhor forma possível, usando as principais plataformas de tecnologia que existem no mercado hoje, tanto o Google quanto a Amazon. Infelizmente o Yahoo saiu do Brasil, uma pena, a gente usava também o Yahoo. Hoje agora a gente está com um contrato com a DSP da Globo também, que está sendo super legal. Então, usem a gente, caso queiram que a gente monte esse storytelling, a gente está à disposição para ajudar vocês nisso e ser o mais eficiente possível que a gente consiga ser dentro do objetivo geral aí da empresa. E mais uma vez, obrigado aí, Valtinho, pelo convite, um prazer, e sempre que você precisar, eu tô aqui. Vamos lá. Agradecer o Daniel pela... nem vou falar assim da quantidade de conteúdo aqui, porque o conhecimento desse cara aí e a simplicidade ultrapassam qualquer coisa. Só tenho a agradecer aí o teu convite, cara. Faz tempo aí que a gente se conhece aí, já troca umas ideias, mas esse é um momento bem legal, bem especial tê-lo aqui no Girafando, e fazer um convite aí pro pessoal que continue nos seguindo, que mande suas dúvidas, mande suas perguntas sobre marketing, sobre pessoas e tecnologia. E a gente está aqui com o Girafando, um projeto pessoal meu aqui, que eu quero dar uma mastigada bem legal aí nessa área de marketing, que a gente consiga dar acesso para todas as pessoas entenderem e conseguirem montar de uma forma eficaz os seus planejamentos. Porque eu vejo que hoje é muito disso, às vezes o desconhecimento das plataformas, e não é questão de preço, né, hein, Daniel? Porque não é mais caro do que muita gente está investindo hoje. Mas realmente um desconhecimento e acabam perdendo muito dinheiro por esse desconhecimento dentro da área de marketing. Então cara, vamos trabalhar aí para levar eficiência nesse sentido para todo mundo, né? E conseguir boas conversões aí, né? Tá bom? Tamo junto, cara. Obrigado. Valeu, cara. Mais uma vez pelo convite. Parabéns pelo programa aí. Tô sempre que você quiser disponível aí para participar. Valeu, meu querido. Aquele abraço. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Até a próxima. Um abração.